Oi gente, vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês alguns livros que eu li nos últimos tempos e que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então se você é novo por aqui e adora esse tipo de assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais, eu sempre mostro tudo que eu tô aprontando por lá. Lá no Stories eu sempre trago pra vocês algumas resenhas de livros que eu ando lendo. Foi uma meta minha de 2020 ler bastante livro e eu tenho mantido até então. E eu resolvi hoje contar alguns que eu mais gostei nesses últimos tempos, principalmente nessa época aí que a gente tá tendo que ficar em casa. Então eu já tava com essa ideia de vídeo e resolvi aproveitar o momento pra contar pra vocês, porque eu sei que muita gente aí também quer ler, também gosta de ler, mas não tem aí ideia de qual livro ler, então resolvi contar pra vocês. A minha primeira indicação é uma indicação que eu já dei até nos favoritos, que realmente foi um livro que me marcou muito, que eu gostei muito da história, da narrativa, que foi Teto para Dois. Teto para Dois, ele conta a história de um homem e uma mulher. O menino, ele precisa de dinheiro, né? E ele resolve, como ele trabalha de noite, ele resolve alugar a cama dele. Como assim? Ele vai alugar a cama dele e ele vai dividir essa cama com outra pessoa. Então, como ele de manhã dorme, de dia, enquanto a pessoa tá trabalhando, ele tem acesso à cama e de noite a pessoa tem acesso à cama e ele vai trabalhar. E aí começa, né, ele encontra uma garota e a namorada do menino resolve, ela fala que pra isso dar certo, eles não podem se falar. Então eles começam a meio que se falar somente por post-it. E como eles não se conhecem, eles nunca se viram e tudo mais, é a namorada que vai interceder aí nessa relação. Eles vão começar a construir essa relação por post-it, por coisa que eles veem na casa um do outro. Então vai sendo construído aí um enredo muito leve, uma história muito leve, mas que ao mesmo tempo ele tem por trás assuntos bem interessantes, assuntos que valem a pena a gente discutir, como relacionamento abusivo. Então é um livro que é uma leitura leve, uma leitura divertida, mas ao mesmo tempo consegue explorar assuntos que a gente precisa conversar. Minha segunda indicação também é para quem procura uma narrativa mais leve, que é Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella, que assim, a Sophie, ela é uma autora que ela sempre traz um toque de divertido, um toque de leveza às suas narrativas. E Minha Vida Não Tão Perfeita, ele traz principalmente essa coisa das redes sociais, essa coisa que a gente tem hoje em dia de nos comparar, mas é numa narrativa muito leve. Conta a história de uma menina que o sonho dela era ir pra cidade grande, era ser uma grande mulher na cidade grande e tudo mais. E ela nasceu no interior e a família dela mora no interior. E ela trabalha numa empresa e assim, ela é meio que a estagiária da empresa, então assim, ela mora num cubículo, a vida dela não é tão simples como ela achou que seria quando ela foi pra cidade grande, porém, num determinado momento ela é demitida. E aí ela tem que voltar pra casa do pai e ela tem esse conflito, porque as redes sociais dela, ela posta como se a vida dela fosse maravilhosa, né? Coisa que a gente já tá acostumado a ver nos dias de hoje. E ela posta que a vida dela é maravilhosa, ela posta que ela faz um grande sucesso na cidade grande, ela vende essa ideia pros amigos, pros familiares. E aí quando ela é demitida, ela não consegue contar a verdade, seja pro pai dela, seja pros amigos dela. Então ela começa a inventar uma grande mentira pra esse tempo que ela tá ficando ali na casa do pai. E essa mentira começa a desenvolver, tem um quê irônico aí na história, que ela resolve ajudar o pai dela no negócio, e aí a chefe dela vai visitar uma espécie de pousada glamurosa que o pai dela criou no campo. E aí a narrativa fica muito engraçada, porque ela tem esse dilema que a mulher não pode descobrir que é ela e os pais dela não podem descobrir que a mulher é a chefe dela. Então tem uma coisa muito engraçada aí. É um livro muito irônico, mas que também traz uma questão muito interessante, que é essa questão de comparação, essa questão de viver a vida perfeita, e que você termina o livro falando, cara, ninguém tem a vida perfeita. Então é um livro que também te propõe a pensar.
Eu gostei bastante dessa narrativa, eu achei um livro muito leve, um livro engraçado, tem umas partes que você morre de rir na história. E eu gosto desse tipo de narrativa nesses momentos. A terceira indicação já é uma indicação não tão leve, que é O Conto de Aia, que foi o livro que rendeu a série The Handmaid's Tale. Eu comecei a ler o livro antes de começar a assistir a série. E, pra quem não sabe, conta a história de uma sociedade futurista, mas de um futuro que não é tão distante pra gente, onde as mulheres são classificadas em 3 categorias: esposas, aias e martas. E as esposas fazem o papel de esposas, martas são uma espécie de empregada e as aias elas só servem para procriação. E aí vai contando dessa sociedade sobre a perspectiva de uma aia e como é o tratamento delas, como que chegou nessa situação, o que elas enfrentam, como elas são treinadas. Então é um livro que faz a gente refletir sobre o papel da mulher, sobre a nossa sociedade atual, sobre intolerância, sobre manipulação. Então é um livro muito forte, um livro que é pesado. Eu comecei a assistir a série depois e eu acredito que a série seja muito mais pesada do que o livro. Eu acho que a série é muito mais chocante, não sei se é porque você tá vendo aquilo, então te revolta muito mais. Mas o livro não deixa de ser forte, de trazer uma reflexão e de ser muito importante a leitura para que você reflita sobre desde atitudes do dia a dia até posicionamentos que a gente vê hoje na nossa sociedade. Então é uma leitura super interessante para esse momento que a gente está vivendo. E a minha última indicação é um livro que eu li no final do ano passado, mas foi um livro que eu gostei muito, chamado Deixada para Trás, que conta a história de 2 meninas que foram sequestradas e aí uma delas consegue sair. E a história vai ser desenvolvida sobre o período pós-cativeiro da sobrevivente, né? O que aconteceu, ela fica famosa porque ela conseguiu sobreviver, mas ela, por dentro, ela sempre tem aquela pergunta, o que aconteceu com a outra menina, né? E a história vai sendo desenvolvida a partir daí, vai sendo descoberto várias coisas ao longo do livro. Então é um suspense assim incrível e ao mesmo tempo é uma história que foge do clichê, porque o final é muito surpreendente, não fica naquela coisa rasa. É um livro também um pouco mais pesado, um pouco mais chocante, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de suspense, para quem gosta de livros policiais, é uma ótima leitura e que, assim, eu estava louca pra ler e quando eu li, eu não me arrependi, porque realmente é um livro incrível. Então essas foram as minhas dicas literárias, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí tem algum livro que você gostaria de me indicar, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me acompanhar lá nas redes sociais, eu sempre faço resenha dos livros que eu tô lendo por lá. Um beijo, até o próximo vídeo!